Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos gravar 1 Timóteo capítulo 2. Paulo vai nos dar uma instrução que nem todos gostam de obedecer. Porque não gosta desse ou não gosta daquela autoridade que foi constituída, porque não é o seu partido, porque não é do seu gosto. Presta atenção às palavras do apóstolo Paulo. Por quem você deve orar sobre essa terra? Admoesto te diz assim: pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Primeiramente, ele já fala, não interessa quem é por todos. Você tem que estar sempre orando, intercedendo, fazendo ações de graças por todos os homens. Mas também, olha aqui, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Sabe por quê? Porque isso é bom e é agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que Deus está pedindo para nós aqui? Que nós oremos por todas aquelas pessoas, aquelas autoridades constituídas no governo, que nós oremos por eles, por todos. Para quê? Para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada. Então não interessa se o governador, se o vereador, se o deputado, se o presidente da república não é aquele que você escolheu, não é aquele que você gosta, independente de você gostar ou não gostar. Você, como cristão, tem uma obrigação, a de orar pelos que estão no poder. Se todos nós, cristãos, entendêssemos a importância de nós estarmos sempre em oração pelos nossos líderes, pelos que comandam, pelos que governam essa nação, talvez nós não estivéssemos passando por muitas coisas que nós temos passado. O povo ainda não entendeu que nós não temos nenhuma posição política. Você, cristão, você não tem posição política. Você pode ter a sua opinião do que é melhor, daquele que é melhor, daquele que não é. Muitas vezes a gente se engana, né? Porque com político a gente sempre se engana. Então não se deixe enganar por aparências. Não importa se você gosta, se você vai com a cara, se você não vai com a cara da pessoa ou daquele líder. Não interessa. Faça o que Deus está te mandando. Ore por eles. Interceda por eles. Faça ações de graças por todos os que estão em eminência e por todos os homens, no geral, né? Porque a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Então não importa se mas esse é muito bandido, esse é muito safado, esse é muito ladrão, esse é muito isso, é muito aquilo, não importa. A vontade de Deus, sabe o que é? É que ele se salve. Então, se você, como igreja, não se levantar e orar pelos que estão em eminência, quem vai fazer isso? Deus quer salvá-los. Por pior que eles sejam, eles vão deixar de serem piores e vão ser melhores. E vão ser unidos a nós, juntados a nós. Depende da sua oração, depende da sua intercessão. Porque esse é o pedido de Deus. Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Porque Jesus não morreu pelo bonzinho, não morreu por aquele que você gosta. Jesus morreu por todos pecadores nessa terra. Aleluia! Então, aprenda a fazer isso, aprenda a orar por políticos, por pessoas que estão no poder, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Por quê? Ele diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. As pessoas que entenderem esse versículo único na Bíblia, jamais pedirão a intermediação para algum outro Deus, ou para alguma deusa, ou por algum santo, ou sei lá para quem, para fazer a mediação entre o pedido dela e Deus. Porque Deus diz que só tem um mediador, só tem um que você vai pedir
e que ele pode fazer essa mediação para você. É Jesus Cristo. Você não pode pedir para mais ninguém. Você não pode orar para mais ninguém, para santo morto, nem para deusas mortas. Isso não está na Bíblia. Essa verdade aqui, se for entendida por você, você vai, com certeza, deixar de pedir a qualquer outro Deus. E você vai entender de uma vez por todas que só existe um que pode fazer a mediação entre o seu pedido e Deus. E esse é Jesus Cristo. Entendeu? Eu acho tão simples de entender, mas tem pessoas que, mas eu acredito nisso, aquilo, não acredito naquela santa, acredito naquele Deus, naquela deusa. Acredite na palavra de Deus, acredite no Senhor Jesus. Você tem lido essa Bíblia comigo inteirinha, e você não viu Deus te autorizar a pedir a mais ninguém, exceto ao Filho dele. Só ele pode te salvar, só ele pode te remir, só ele pode perdoar seus pecados, só ele pode te dar vida eterna, só ele pode te curar, só ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não sobrou para mais ninguém, é só para ele. Toda honra, toda glória pertencem ao Senhor. Aleluia! O qual, vai continuar falando de Jesus, o único mediador, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Ele se deu. Eu falo para você, ninguém matou Jesus. Ninguém poderia matar Jesus. Ele se deu. Ele se entregou, porque se ele não quisesse, ele não morreria por nós. Se Deus não tivesse pedido para ele, ninguém tinha o poder de matá-lo, porque o poder da vida e da morte estava na mão dele. Mas ele se deu a si mesmo em preço de redenção. Ele redimiu você, ele pagou a sua conta, ele se deu, ele pagou o preço do seu pecado. Ele pagou aquela conta impagável que você jamais conseguiria chegar até o Senhor de volta se não fosse por ele ter pago o preço, porque o preço do nosso pecado é impagável diante do Senhor. Para servir de testemunho a seu tempo. Para o quê? Digo a verdade em Cristo. Ele está falando, eu não vou mentir, eu não minto, diz o apóstolo, eu não minto, eu estou dizendo a verdade em Cristo. Eu fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Ele recebeu essa missão do Senhor Jesus de ser apóstolo de nós, os gentios. Aleluia! Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, levante mãos santas, sem ira e sem contendas. Sem ira e sem contenda, levante mãos santas ao Senhor, sem ira. Eu já falei para você, a ira, que embora o Senhor diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nunca você pode dormir irado com alguém. Aleluia! Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, já li. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Olha que coisa que o Senhor está falando aqui para as mulheres. Vistam-se com decência, mulheres, por favor. Vistam-se com decência, porque isso agrada ao Senhor. Eu vejo às vezes algumas mulheres que vão à igreja com roupas que eu não usaria nem na minha casa, escondidinha lá dentro, eu não usaria. E elas vão à igreja com aquelas roupas que provocam lascívia nos homens, que fazem os homens ter pensamentos impuros com relação ao que elas estão vestindo, mas elas vão. Por quê? Por ignorância, eu acredito, porque não conhece essa parte aqui da Bíblia. As mulheres se ataviem com traje honesto, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Sabe que roupa que você pode usar? Boas obras. Boas obras. Roupas decentes e boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição,
Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Paulo sabia muito bem do que ele estava falando, né? Ele não, acho que ele não imaginou que a mulher ia chegar nesse ponto que ela chegou, né? Porque a mulher sem Deus, toda empoderada, ela quer mandar. Ela não só aceita ser igual, ela quer estar acima. Ela quer ensinar o marido. E a palavra de Deus diz que você, mulher, você nasceu para ser submissa. E não é uma submissão de você puxar seu cabelo, te espancar, te xingar. Não, é uma submissão em amor, reconhecendo essa palavra, que o homem foi formado antes da mulher. E ele é mais forte, ele tem os sentimentos, o jeito dele sentir é diferente do nosso. Nós somos mais sentimentais, nós somos mais frágeis. Que nenhuma feminista assista esse vídeo, porque a gente sabe bem como que elas pensam, mas eu não tô nem aí com o que elas pensam, eu tô aí com o que essa palavra diz. Mulher, submeta-se ao seu marido, como você se submete ao Senhor. Certamente elas não se submetem a nenhum dos dois, nem aos homens e muito menos a Deus. Mas nós que aprendemos com Cristo, nós sabemos qual é o certo a fazer, porque nós nos sentimos bem assim. Isso não nos faz mal, nós somos felizes, nós somos realizados, nós somos plenas, estamos satisfeitas com o Senhor. Nós não vivemos em crise existencial, nós não temos que ficar provando nada para ninguém. Nós nos submetemos em amor e somos felizes assim, verdade? E Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Mas ela se salvará, a palavra de Deus diz: salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecerem com modéstia na fé, no amor e na santificação. E quando Paulo fala em dar à luz a filhos, são mais do que filhos do corpo. Mais do que isso, são filhos na fé, filhos espirituais. Gere filhos da fé. O Senhor espera do seu ventre que você traga filhos à luz. Como que você gera filhos para Deus? Você gera filhos para Deus em obediência, em oração, em santidade e em jejum. Com essa palavra, é assim que você vai gerar seus filhos para Deus. Aleluia! Então, ele está nos dando assim conselhos que muita gente não gosta de ouvir, né? As mulheres não gostam de ouvir falar de submissão, algumas pessoas não gostam de ouvir falar que você tem que orar por autoridades que você não gosta, mas a palavra não faz aquilo que você gosta, né? A palavra, ela fala o que é para ser feito. Obedece quem tem juízo. Obedece quem já se converteu. Essa Bíblia aqui não é para ser questionada, ela é para ser obedecida. Ou você se submete a ela e você obedece às verdades que estão aqui, ou você abandona. E você vai fazer do seu jeito, mas também você vai ter que colher do jeito que você plantar. Você decide. Você pode decidir obedecer a palavra de Deus, como você pode decidir não obedecer a palavra de Deus. É uma escolha sua. O Senhor vai respeitar a sua escolha. Ele vai dizer: eu coloco diante de você a vida e a morte, mas escolhe a vida. Ele fala: eu te peço, escolhe a vida. E você vai amontoar ouro como pó. Jesus é a vida, o caminho, verdade e a vida. Ele fala: escolhe a vida. E você vai amontoar ouro como pó. Então faça uma boa escolha na sua vida. Por mais que essa palavra possa parecer maluca para você, possa parecer insana, mas ela é perfeita em todos os seus aspectos. Ela é perfeita e maravilhosa. E por que ela às vezes não bate com o seu pensamento? Porque os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os seus. Confia no Senhor, confia na ordem dele, confia no que ele deixou escrito. Ele não deixou nada aqui que você fazendo, você não vai ter ganho, você não vai ter proveito. Pelo contrário, quanto mais você se submete a essa palavra, quanto mais você obedece essa palavra, melhor a sua vida fica. Porque a sua alma fica em paz com o Senhor e ele quer trazer paz para o nosso coração. Mas a paz vem por causa da graça, e a graça vem
pela obediência, porque você se submete a essa palavra. A graça é o perdão imerecido que você não merecia, mas o Senhor te deu de graça. De graça você deu, de graça você tem que espalhar essa verdade para muitas pessoas. Amém? Que você reflita em 1 Timóteo capítulo 2, que o Senhor fale ao seu coração e qualquer dúvida que você tiver, não discuta comigo, discuta com o Senhor. Amém? Um abraço e até amanhã.